Bom dia, obrigada por vocês estarem aí participando. Nós pensamos em fazer essa oficina de mapa mental e mapa conceitual para poder esclarecer para vocês algumas dúvidas e para ajudar também na hora da montagem dos treinamentos que nós vamos fazer, né, desses processos remodelados do E-Social. A gente não tinha acrescentado isso nas nossas formações ainda, mas uma conversa que nós tivemos durante uma reunião, nós pensamos que seria interessante mostrar para vocês essa ferramenta, tá? Então, a gente vai explicar os conceitos, tanto do mapa mental quanto do mapa conceitual, eu e o Edson. O Wagner vai ficar no apoio, então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer lá para ele no chat, que aí ele retransmite para a gente e a gente responde aqui. A ideia é que a gente fique aqui com vocês uns 45 minutos explicando esses conceitos e aí a gente tem um exercício para mostrar para vocês poderem fazer e acompanhar e aprender um pouquinho como que eu uso essa ferramenta. E aí a gente trouxe tanto a ferramenta que eu posso fazer lá na mão, né, com papel e caneta. A gente mandou um e-mail para vocês ontem pedindo para vocês pegar uma folha de sulfite, canetinha, caneta grifa-texto, o que vocês achassem melhor e tivessem aí na casa de vocês, para a gente poder montar um mapa mental. E aí a ideia, né, do exercício é que vocês montem um mapa mental a partir de uma ideia que vocês conhecem profundamente, que é o trabalho de vocês. Mas isso a gente vai fazer lá no final. Então, repassando, a ideia é que a gente explique aqui o conceito para vocês entre 45 minutos e 1 hora, e depois a gente vai dar um tempo, a gente vai desligar essa transmissão, e aí vocês vão ter um tempo para poder enviar essa atividade. É um tempo bem curto, né, porque a gente pediu autorização para fazer esse evento com vocês durante 2 horas. Então, a gente vai dar aí 40 minutos para vocês fazerem essa atividade e vocês vão devolver. Como que vocês vão devolver essa atividade? Vocês vão tirar uma foto, tá? Então, vocês tirem uma foto com o celular e mandem, pode ser por e-mail, pode ser no Teams, do jeito que vocês acharem que vai ficar mais fácil. Tudo bem, Edson? Quer comentar alguma coisa antes da gente ir para a parte dos slides mesmo? Edson, você está aí? Está me ouvindo? Sim, 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 estou ouvindo, Karen, obrigado. E bom dia, pessoal, bom dia. Bem, antes de nós darmos início, então, à questão técnica do conteúdo específico que nós vamos trabalhar aqui hoje, eu quero deixar bastante claro para vocês que essa é caracterizada como uma atividade síncrona. Estou trazendo um termo novo para alguns de vocês, né, mas é necessário dizer por quê. A atividade síncrona é aquela em que a pessoa que vai desenvolver, ou a equipe que vai desenvolver o treinamento, está simultaneamente com os participantes na plataforma. Então, ou seja, estamos todos nós juntos fazendo o que nós estamos chamando em alguns outros lugares, né, de live, é ao vivo. Né, isso é feito, não é deixado gravado para que vocês façam uma tarefa e depois executem a tarefa e entreguem num outro prazo estabelecido. Isso seria uma atividade assíncrona. Então, hoje o que nós fazemos aqui é uma atividade síncrona, né? E para nós é muito importante o andamento disso, porque nós estamos vendo parâmetros de como operar melhor com vocês essas atividades daqui para frente. Tá? Essa informação é importante, sobretudo para aqueles participantes que estão também conosco nas atividades de treinadores, né? No curso de formação de treinadores. Então é isso, Karen. Com você agora. Vamos lá, gente. Bom, a gente vai começar, a gente dividiu aí entre eu e o Edson, tá? Então, nós vamos começar com a parte de mapa mental, então, contextualizar para vocês o que é, quando que foi criado, como que a gente monta esse mapa mental, e aí o Edson vai dar os conceitos também do mapa conceitual, vai trazer alguns exemplos, e depois a gente faz uma comparação entre os dois para vocês entenderem qual que é a diferença, onde eu posso usar um, onde eu posso usar o outro, e nós trouxemos também alguns exemplos de programas que vocês podem utilizar o mapa mental online, gratuito, muitos não precisam nem baixar o computador, você pode fazer ali mesmo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo nosso mapa mental, tá? Demora um pouquinho, às vezes, a troca do slide para vocês, mas vocês vão conseguir visualizar aí, tá? Ixi, gente, acho que já deu uma... Então,
Meninas, vocês estão visualizando aí os slides? Está chegando ainda, está só com um pequeno atraso. Tá, perfeito. Vamos lá. Vai aparecer para vocês, tá? Então, o conceito de mapa mental, para vocês entenderem, né, o que seria. A gente trouxe uma figura aí para vocês vão ver aí embaixo, bem colorida, tá? Porque o mapa mental, na verdade, ele é uma organização radial das informações. Aí ele vai usar cores, ele vai usar palavra-chave, ele vai usar figura, por quê? É uma forma de organizar aquelas informações que você tem no seu cérebro de um respectivo assunto. Então, significa que você tem que ter um conhecimento prévio desse assunto para que você consiga montar realmente um mapa mental. E o outro detalhe é que esse mapa mental, ele muitas vezes não serve para que você passe para outra pessoa, né? No sentido assim, como que eu vou estudar através de um mapa de outra pessoa? Fica muito difícil, porque essas informações, elas são organizadas de acordo com a minha forma de pensar. Então, o mapa mental, ele é bem para uso pessoal, ou quando a gente vai explicar algum conceito, alguma coisa. Nós fizemos um mapa mental para vocês da URH, para vocês poderem entender depois os exemplos. Mas a questão é, quando você vai fazer uma explicação, por exemplo, de um treinamento, e você vai explicar algum conceito, e a gente pode pegar alguns conceitos que a gente tem aí, da própria URH, a gente pensou nisso, a gente tem o primeiro processo, né, que é a CAT, que já está praticamente pronto, aí entregue, que é o que a gente vai usar para fazer o primeiro treinamento, e aí, então, o que seria, né, o comunicado de acidente de trabalho? Então, quando você conhece esse tema, você consegue começar a construir um mapa mental dele, para que fique fácil que você memorize quais são esses conceitos e para que você consiga explicar esses conceitos para outra pessoa, tá? Então, ele realmente é uma forma de organizar pensamentos e ele utiliza o máximo da nossa capacidade mental, tá? Então, ele usa os dois lados do cérebro. Por quê? O lado esquerdo, ele é o lado da nossa compreensão verbal. Ele é o lado que a gente vai armazenar todo o nosso entendimento de linguagem, das palavras e tudo mais, tá? Agora, do nosso lado direito, a gente tem a compreensão das imagens e das cores. Então, se vocês estão visualizando aí direitinho, vocês conseguem ver, não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse se mexendo. Mas a gente tem aqui no meio, está escrito, né, mapas mentais, e aí vocês conseguem ver que ele vai irradiando. Né? Ele não é em formato de setas. Ele pode até ser em formato de setas, mas o mapa mental ideal é aquele mapa que, quando ele começar a irradiar as subcategorias, vocês vão ver que elas têm um formato parecido com os galhos das árvores, ou com as raízes das árvores. E lembra muito os nossos neurônios. Né? Se você for ver uma atividade cerebral, vai ficar muito parecido com isso que a gente está vendo aí. Então, quer dizer, você tem subcategorias, e dentro dessas subcategorias você tem outras categorias. Tá? Então, vocês vão conseguir ver o desenho sendo projetado. Os meninos estão falando que acho que a minha tela não está aparecendo para vocês. Deixa eu tentar colocar de novo aqui. Eu compartilhei a minha, acho que vocês estão vendo a minha tela agora aqui. Bom, vamos lá. Então, se vocês estão conseguindo ver aí, mesmo que pequenininho o desenho, vocês estão vendo que esse mapa, essas subcategorias, elas começam a irradiar. E aí, esse é bem colorido, tá? Porque o ideal é que a gente separe essas categorias por cores também, para facilitar o armazenamento dessa informação no nosso. No primeiro slide aí, a gente colocou para vocês algumas informações sobre esses mapas mentais. Então, além daquilo que eu já falei, que é uma forma de organizar esse pensamento e utilizar realmente a capacidade máxima do cérebro, quem criou foi o Tony Buzan, né? E como que ele foi criando esse mapa? Ele tinha dificuldade de aprendizagem, tá? Porque isso é para aprendizagem, o mapa mental é para facilitar a aprendizagem das pessoas. Então, ele tinha um pouco de dificuldade de assimilar alguns conteúdos, e aí ele percebeu que fazendo desenhos, fazendo uma associação de palavras-chave, ele conseguia guardar com mais facilidade. E depois, quando ele é professor, né, e quando ele foi tutor de uma aluna também, ele percebeu que ela tinha dificuldade de aprendizagem, ela sabia a matéria, mas quando chegava na hora de aplicar esse conteúdo na prova, ela não conseguia transmitir na prova tudo aquilo que ela tinha aprendido e assimilado de conhecimento. Então, o mapa mental, ele é para isso, ele é para ajudar as pessoas que estão com dificuldade de aprendizagem
e também que tem dificuldade de guardar muitas coisas na memória, tá? E, bom, o mesmo assunto ele pode ter vários mapas mentais. Então, eu tenho um mapa mental de um assunto e eu posso abrir outros vários mapas mentais, porque o meu cérebro organizou essa informação de diferentes formas. E se nós três aqui, né, que estamos trabalhando com vocês, o que seria, né, o conceito do mapa mental, e se a gente fosse falar para vocês do mesmo tema, vocês iam perceber que cada um de nós ia organizar esse mapa mental de uma forma diferente, porque ele está ligado à forma que a gente aprende e à forma como a gente vai transmitir o mesmo conhecimento, tá? Então, o ideal é que a gente pegue um tema central, e esse tema ele vai ficar ali no meio, né, onde vocês conseguem ver que está escrito mapas mentais. Então, vocês conseguem ver, né, você vai colocar um título ali daquele mapa, o assunto principal, e aí você vai puxar várias outras categorias que esse assunto ele vai gerar, tá? Então, eu vou passar para o próximo slide, meninas, se eles não estão vendo os meus, e aí vocês quiserem passar para o próximo, pode passar, tá? E aí a gente trouxe uma citação para vocês, do Tony Buzan, tá? Então, um mapa mental utiliza todas as habilidades do cérebro para interpretar palavras, imagem, números, conceitos lógicos, ritmos, cores, percepção espacial como uma técnica simples e eficiente. Ele nos dá a liberdade de ir aonde quer que a nossa mente nos leve. Tá? O pessoal usa bastante também para tomada de decisão. E aí, só para vocês entenderem essa questão de como que o mapa mental funciona na nossa cabeça, né? O nosso cérebro ele tem várias sinapses neurais, tá? Então, essas sinapses, elas que vão invocar a nossa memória. Então, a nossa memória, a gente tem 3 tipos, a gente divide aí em 3 categorias da memória, que é a sensorial, então, que é a visão, a audição, o olfato, tá? Quando a gente lembra, né, de alguma coisa, a gente consegue fazer uma associação com isso. Então, se eu falar para vocês a palavra, pensem aí na palavra cachorro. O cérebro de vocês, ele vai conseguir trazer a imagem de um cachorro. E aí vocês vão puxar na memória de vocês alguma lembrança, alguma coisa que na memória de vocês ficou armazenado em torno, né, no caso aí do cachorro, que é o que a gente usou como palavra, tá? Então a gente tem a sensorial, que é essa de visão, audição, olfato, e ela é imediata. Então é para aquilo que aconteceu naquele momento. E aí a gente tem a memória de curta duração, que é aquilo que vai acontecendo e com os dias a gente acaba esquecendo, tá? Porque ela não fica totalmente armazenada, porque o nosso cérebro entende que não tem necessidade de guardar aquela informação por muito tempo. E a gente tem a memória de longa duração, que é aquela memória que ultrapassa as outras duas. Então, ela é um mix, né, das duas outras memórias, e o nosso cérebro entende que essa memória, ela é uma memória que vai ser utilizada depois, então ele vai armazenar ela em algum lugar, mesmo que a gente acredite que você perdeu a informação, eu não lembro como faz isso, faz muito tempo que eu não faço, e aí quando você vai fazer, você percebe que você não esqueceu totalmente, porque ela está armazenada no seu cérebro nessa memória de longa duração, tá? E aí o mapa mental, ele vai ajudar a organizar essa memória, aquilo que você aprendeu, né, no nosso cérebro. E por isso que o uso das cores, o uso das linhas, por isso também o formato dele, né? Eles percebem que ele é circular, a informação é circular, tá? Meninos, eu vou mudar de slide agora para mostrar, se vocês quiserem mudar aí também, fica mais fácil. Não sei se vocês já estão vendo, mas provavelmente vai aparecer para vocês em alguns instantes. A gente trouxe um exemplo aqui de mapa mental, tá? Então, esse mapa mental, gente, ele tá bem colorido, ele tá bem grande, aí vocês conseguem verificar tudo que tem nele. E é um exemplo muito simples, tá? Como manter o foco em uma era de distrações. Então, esse mapa mental, ele é para uso pessoal, tá? Alguém criou esse mapa aí para realmente tirar o foco dessas distrações. A gente já falou em alguns encontros nossos sobre distrações, né? Como que a gente desperdiça o tempo, como que a gente faz a gestão do tempo. E aí esse mapa, se vocês olharem, tem uma pessoa, né, no centro, tem um menininho aí no centro, e ele está pensando como que ele pode fazer para melhorar essa concentração dele e tirar essas distrações. Então, vocês percebem que tem alguns galinhos aí saindo,
que eles são mais grossos, né, mais espessos. Então, se vocês forem pelo vermelho, tem aí criar rituais, né, e hábitos. E aí ele vai tendo outras ramificações. Então, manhã, tá vendo? Chuveiro, vá caminhar, tem um café saudável. E aí ele tem uma outra ramificação, à noite. Então, vocês vão ver que a partir de criar hábitos e rituais, ele já puxa aí para dois momentos, a manhã e a noite, tá? Então, de manhã, tomar o café da manhã saudável e caminhar. E aí ele puxa mais um outro, tá? Que é o aquietamento. Então, meditar, ler, escrever pela manhã. E aí ele tem um outro ali embaixo que é o de noite. Então, ler um livro, lavar a louça, esvaziar a pia, lavar o rosto. E aí ele tem um outro, tá? Que ainda fala sobre andar, alongar e tudo mais. Então, aqui, dentro desse vermelhinho de criar hábitos, a pessoa foi fazendo outras ramificações, né, de como organizar esse dia dela para que ela tenha esses hábitos e memorizar tudo aquilo que ela tem que fazer para realmente ter hábitos saudáveis durante o dia. E aí o verde tem o como trabalhar, tá? Então usar um timer, tá vendo? 50 minutos de trabalho, pausar 20 minutos, afaste-se do computador, a área sem internet. A gente até comentou com vocês da Microsoft, né? Que a Microsoft tem uma área lá sem barulho e tal. Então aqui a pessoa ela organiza o trabalho dela. Tem algumas pessoas que não conseguem realmente ficar com grandes distrações. Então ela criou aí uma área sem internet para que ela possa se focar. Não é o caso de todo mundo, mas é como essa pessoa organizou as ideias dela, tá? Depois a gente tem aí gerenciando o seu espaço, né? Então, ó, usar 10 minutos do seu dia para se livrar do necessário. Esse daqui é uma organização mental de alguém que precisa utilizar a capacidade total aí do seu dia para trabalhar melhor, para ter hábitos mais saudáveis. E aí ele vai criar de tudo, gerenciamento de e-mails, realização de desintoxicação digital, né? Então tem várias coisas aqui para essa pessoa ter hábitos melhores e diminuir as suas distrações, tá? É só um exemplo para vocês de uso pessoal do mapa mental. E aí cada um pode criar o seu. Vocês até podem fazer depois um exercício aí, puxando mais ou menos irradiando, né, esses galhos de árvore aí da forma que vocês acharem melhor, tá? Meninas, eu vou trocar, eu vou mostrar outro para eles. Então, se vocês quiserem trocar aí também, tá? Aqui tem um outro que eu trouxe que é um pouquinho mais perto daquilo que a gente faz, né, na URH e do momento que a gente está vivendo, que é o teletrabalho, tá? Esse mapa mental, acreditem, não é um mapa mental atual, não é um mapa mental de 2020, mas já estava prevendo aí algumas coisas que a gente ia passar, tá? Então, vocês percebem que no meio tem uma imagem, né? Esse mapa mental, ele já é um mapa mental sem desenhos, né? Ele tem realmente duas figuras e ele não tem tantas coisas que vão chamar atenção. Ele é um mapa mais simplificado, tá? Então, aí tem uma pessoa sentada no computador, teletrabalho, e tem uma outra figura que também está bem grande, inclusive esse quadro está um pouco maior do que o teletrabalho, que é o de tecnologia da informação, porque para fazer o teletrabalho a gente precisa, né, extremamente de tecnologia da informação, tá? Então, ele vai irradiar de dois pontos, do teletrabalho e da tecnologia da informação. E aí a pessoa, ela usou pontos negativos, pontos positivos, para poder começar a organização desse mapa mental, tá? Então, colocou aí os pontos negativos: jornadas alteradas, isolamento social, limites privados e público, controle, avaliação, que são coisas que nós estamos vivendo e vocês conseguem sentir exatamente essa experiência. Eu não sei como que está a jornada de cada um de vocês e nem como que vocês estão passando por esse isolamento social. Wagner, se vocês puderem só desligar o microfone de vocês, colocar no mudo um pouquinho, porque eu acho que de alguém está dando o som bem alto. Obrigada. E aí, então, essa pessoa colocou como pontos negativos essa questão do isolamento social. Eu até conversei com a Gali já tem um tempo, não sei se ela vai lembrar que a gente conversou da questão desse... É muito bom também para poder trabalhar em casa, ter essa liberdade, mas a gente sente falta, às vezes, de ver a pessoa, né? A gente tem essa falta do olho no olho,
do entendimento, às vezes só por voz, ou só por mensagem ali no chat, a gente não consegue entender profundamente se a pessoa está bem, o que ela está sentindo e tudo mais. E a gente até teve uma conversa sobre isso, né? De ligar um pouco a câmera, de falar com as pessoas, de olhar para elas, de entender o momento que elas estão vivendo. E isso realmente é um ponto negativo do teletrabalho. E a pessoa colocou aí, quando fez a construção desse mapa, eu acho que é super válido, né? Porque a gente fica realmente isolado, a gente acaba lidando muito só com questões de trabalho. Você fala pontualmente com a pessoa algo que você precisa e você acaba não interagindo com essa pessoa como a gente interage no nosso presencial, tá? E aí o controle e a avaliação também, que são coisas difíceis. A gente acaba tendo vários problemas de controle e de avaliação, tá? O limite, né, do que é privado e é público, a gente está vivendo isso perfeitamente, porque não é um home office, né? Não é um home office onde você tem realmente um espaço adequado, tecnologia adequada. Aqui a gente está misturado, né? Tem gente que está fazendo o teletrabalho da cozinha, tem criança passando, a gente tem as crianças também em casa, tendo aulas. Então, não é um home office, né? Esse nosso teletrabalho, e realmente fica muito difícil da gente separar algumas coisas, inclusive as nossas jornadas também. A gente nunca sabe que horas que a pessoa está trabalhando, porque a dinâmica das casas, elas estão bem diferentes. Às vezes só tem um computador. Então, eu acabo tendo que trabalhar em um horário diferente do horário que seria habitual. Então, tudo isso foi elencado aqui como ponto negativo, tá? E do ponto positivo, os pontos positivos, aliás, foi a economia de tempo, redução de estresse, agilidade da execução. Então, assim, economia de tempo. A gente não precisa mais se deslocar. Mesmo que você more muito perto do trabalho, você não precisa se deslocar. Então, você economiza muito tempo durante esse período, tá? A qualidade de vida também, eu não sei como que é a realidade de cada um de vocês, mas aqui em casa eu tenho criança e poder ficar com eles nesse momento, para a gente é muito importante, então a gente consegue ficar mais próximo. Não diria que qualidade de vida está maravilhoso, né? Porque nós estamos todos presos dentro de casa. Porém, quando a gente faz realmente um teletrabalho, um home office, isso pode ajudar sim na qualidade de vida, tá? E compartilhar conhecimento também, porque a gente consegue. A internet ela abre algumas portas para a gente. Eu acredito que vocês aprenderam muito nesse período, né, de tecnologia, de como usar as coisas, de ajuda um ao outro, né? Porque eu não sei fazer isso, a gente não se preparou para esse momento. Então foi meio assim, olha, a partir de hoje está em teletrabalho e todo mundo teve que se virar. Né? A gente não se preparou para isso, e o que acaba sendo um ponto positivo, porque nós desenvolvemos muitas competências durante esse período. Nós também desenvolvemos muitas competências. Eu, Fagner, essa a gente tem trabalhado em outras coisas também, então para a gente também foi um ponto positivo e está bem colocado aí nesse mapa, tá? A nova organização do trabalho, então, distância, flexibilidade, porque você realmente consegue interagir com as pessoas, você tem flexibilidade de horário, você tem flexibilidade de como você vai fazer essas atividades, né, de que forma. E aí, nesse último que está do lado direito, não sei se para vocês, né, como está aí, a tecnologia da informação, que está de amarelinho, aumento da produtividade, redução do espaço, redução do custo. Realmente, o aumento da produtividade ele acontece porque a gente acaba ficando sem muitas distrações do trabalho, né? Muitas pausas ou muitas conversas que muitas vezes acontecem ali, que é um ponto negativo, mas também pode ser considerado um ponto positivo, tá? A nossa produtividade aumentou bastante em muitos pontos aí. Eu não sei como ficou de cada um de vocês, né, em cada uma das atividades, tá? Meninos, eu vou trocar de slide, se vocês quiserem trocar também, tá? Então, esse é um exemplo aí que fica bem próximo daquilo que a gente está vivendo hoje. E quando a gente vai explicar realmente o mapa mental, a gente precisa que as pessoas entendam do que a gente está falando, né? O mapa mental ele tem que fazer sentido. Então, por isso que a gente está explicando para vocês como que é a constituição de cada um desses mapas, para vocês entenderem que essas palavras-chave, muitas vezes elas vão explicar milhares de coisas que estão por trás, tá? E aí tem a aplicação desse mapa mental. Então, para a nossa área de planejamento de recursos humanos, a gente pode aplicar ele para elaborar entrevista de seleção. Então, quando a gente vai fazer realmente a contratação de alguém, avaliar o desempenho dos colaboradores. Então, você pode criar um mapa mental, inclusive sobre cada pessoa que você conversou, para entender melhor a lógica que cada uma dessas pessoas tem, como cada uma delas se movimenta dentro dessa organização. Planejamento de treinamentos. Eu, particularmente, eu não uso muito o mapa mental.
mas eu uso bastante essa questão de estrutura, né? Eu nunca começo alguma coisa já escrevendo um texto completo. Geralmente eu uso, seria uma espécie de um mapa mental, mas uma estrutura também. Então eu coloco os pontos principais, né? O tema, os pontos principais daquilo que eu vou fazer, e depois eu vou enchendo essas lacunas, né? Você vai preencher essas lacunas com o restante das informações. Você tem as ideias centrais, as sub-ideias, né? E o preenchimento disso. E se a gente for usar na técnica do mapa mental, é a mesma coisa. Então, quando a gente vai elaborar um planejamento de treinamento, a gente acaba usando uma técnica bem parecida disso, tá? E o planejamento estratégico também, tá? Para usar o planejamento estratégico, para fazer um brainstorm, para conversar com as pessoas sobre algum assunto, o mapa mental ele vai ajudar bastante. E aí, como a gente trouxe lá para vocês, rotina diária, tá? Então, para organizar as atividades do dia a dia, para listar coisas, preparar viagem, sistematizar as informações, para fazer palestra, relatório, várias coisas, tá? Por quê? O mapa mental, ele vai ajudar muito também para quem vai fazer reunião, porque você anota essa pauta dessa reunião de uma forma resumida, você assimila esse conteúdo e você vai ficar bem mais objetiva na hora de transmitir essa informação que você tem para transmitir para alguém, tá? E aí, identificação de oportunidades. Então, realmente dá para você mapear o mercado, dá para fazer um plano de negócios bem legal, né? Planejar alguma coisa, ver essa demanda do consumidor, evolução da tecnologia. Então, tem várias coisas, inclusive fazer, além do fazer o perfil do funcionário, que está lá no planejamento de recursos humanos, você também consegue mapear aí o perfil dos seus clientes. Só que vocês não podem esquecer que para fazer o mapa mental, eu vou falar de novo para vocês guardarem bem, você tem que conhecer profundamente o assunto que você vai elaborar o mapa mental. Tá? Mesmo que você tenha uma organização, para você começar a pensar nele, você tem que conhecer profundamente esse tema para que ele faça sentido. Tá? Então, aí o último tópico tem o planejamento do negócio. Tá? Então, fazer um plano de negócio ou um projeto. Então, você pode usar também esse mapa mental para o projeto. Para vocês entenderem, quando nós elaboramos, né, essa oficina, quando vocês fizeram a inscrição lá, vocês responderam algumas questões do tipo, conheço o mapa mental, já usei e tal. A maioria de vocês, né, a maioria que respondeu, disse que não tinha nenhum conhecimento sobre o que era o mapa mental e o mapa conceitual. Bem mais do que 50% das pessoas. Então, nós tentamos tomar o cuidado de passar esses conceitos de uma forma bem básica para poder nivelar vocês. Pois a gente pode conversar mais profundamente na prática mesmo. A gente vai passar a prática para vocês logo em seguida, mas a gente pode fazer uma segunda rodada para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês sobre isso. Mas a gente realmente precisava nivelar para que todos conhecessem como funciona, para que eu uso, né, onde pode me ajudar e como montar um muito simples. Por isso que a gente pediu para vocês papel e caneta colorida para ensinar vocês a fazerem um bem simples, tá? E, meninos, eu vou trocar de slide aqui. E do mapa mental, basicamente é isso. E aí o Edson vai explicar para vocês um pouquinho agora sobre os conceitos do mapa conceitual. Bom, Edson, obrigada com você. Depois eu volto para explicar o resto. Perfeito, obrigado, Karen. Eu liberei minha câmera aqui agora. Vamos ver se, de repente, a gente consegue colocar simultaneamente minha câmera ao lado do slide, né? Vamos fazer um teste aqui. Fagner, eu estou vendo, tá o slide e você. Isso funciona, Fagner? Você consegue ver também? Você que está aí coordenando a parte técnica? Eu consigo, a gente consegue ver certinho. Perfeito, perfeito. Então vamos lá de novo, mais uma vez. Bom dia, pessoal. E é um prazer estar com vocês, mesmo que nesse formato, né? Nesse formato pós-moderno que a gente diz, né? Que tem sido o único que nós temos, a única opção que temos de poder interagir e manter as nossas atividades nesses tempos tão difíceis, né? Espero que vocês estejam bem de saúde e vamos lá. Bem, conforme a Karen falou, o mapa mental, ele ajuda a organizar conteúdos, né? O mapa conceitual, idem. Então, se nós formos olhar, tanto o mapa mental quanto o mapa conceitual, eles são técnicas de sistematização de informações. Então, por meio deles, nós vamos conseguir conectar informações, evidenciando entre elas relações entre essas informações, né? Mas existem algumas diferenças entre um e outro, entre o mapa mental e o mapa conceitual. E antes de ir para elas, eu quero trazer um pouco de referência sobre o mapa conceitual para que depois a gente possa pensar
o que é um, o que é o outro, quais vantagens um traz em relação ao outro, ok? Então, vamos lá, sobre o mapa conceitual, né? Então, como eu disse, ele é uma ferramenta, né? Ele é um diagrama simplificado, que se estrutura normalmente de cima para baixo, né? Ele foi um diagrama criado, né, concebido por outra pessoa. Vocês viram que o anterior, né, o mapa mental, foi feito pelo Tony, né, Tony Buzan. E aqui nós temos o Joseph Novak, que vai criar um mapa conceitual a partir de um olhar que é próprio dele, um especialista da área de aprendizagem, né, de aprendizagem significativa, e que vai ver nessa estruturação que ele irá propor uma grande ferramenta de melhorar a capacidade de aprendizagem de seus alunos. Né? Ele, como eu disse, ele é um profissional da área de educação. Então, o mapa conceitual ele vai ser uma técnica e vai permitir conectar conceitos com subconceitos. O que eu quero dizer com isso? Então, eu vou ter ideias bem amplas que vão ser conectadas a outras ideias menos amplas ou menos complexas que vão servir de apoio à compreensão desta ideia central ou destas ideias centrais. Tá? Então, nós temos o quê? Um conjunto de conceitos e subconceitos interrelacionados. Então, é uma técnica de sistematização de informações que vai nos possibilitar lidar com diferentes conceitos, né? Ele vai dar para nós uma visão geral do conteúdo. Então, imagine você, na condição de um leitor, quando olha um mapa conceitual, vai ter uma visão bem ampla de todo o conteúdo que foi tratado. E ele é um pouco mais sistematizado, vamos dizer, um pouco mais técnico que o mapa mental. Aqui eu já estou começando a dar alguns traços comparativos entre o mental e o conceitual, para que vocês possam gradualmente aprender, ok? Então, ele vai trazer informação rápida, o mapa mental, ele vai sistematizar essas informações, né? E vai viabilizar melhor retenção desse conteúdo. Então, se vocês puderem agora, eu vou pedir para o Fagner mudar o slide. Tem aqui um exemplo de mapa conceitual que talvez alguns de vocês já se identifiquem, né? Fala, poxa, mas eu já vi algo parecido, Edson. Esse mapa é um mapa conceitual em forma de fluxograma. Então, se vocês observarem, é o mesmo tipo de fluxograma que alguns de vocês aprenderam naquela oficina com o Ali, em que vocês foram trabalhar a ferramenta Visage. Vocês se lembram, para otimização de processos? Então, a lógica estrutural do Visage é a lógica do mapa conceitual. Portanto, ambos operam a partir da mesma referência. E isso para nós é muito importante porque está dando a vocês clareza sobre a aplicabilidade de um mapa conceitual, né? Então, por exemplo, esse que está projetado na tela de vocês, vocês vão olhar lá no primeiro quadrinho, cor-de-rosa, né? Fagner, se eu vou pedir até para você sinalizar esse quadrinho para eles, né? Nesse primeiro quadrinho cor-de-rosa está escrito, olha, a lâmpada não funciona. A situação é, estamos diante de uma lâmpada que não funciona. Então, a primeira constatação é sinalizada nesse quadro cor-de-rosa, de que a lâmpada não funciona. Então, você terá uma setinha indicando o que vem a seguir. Olha, a lâmpada estava plugada? É uma pergunta. Se a resposta para ela for não, então, plugar a lâmpada em verde. Observam do lado direito? Agora, se a resposta estava plugada é sim, opa, então o que acontece? O bulbo provavelmente queimou, a lâmpada queimou, né? Se foi sim, vamos precisar trocá-la. Se foi não, vamos precisar comprar uma lâmpada nova. Perceberam? Então, aqui nós temos um sequencial de informações que vai apresentar para nós um fluxograma de ações. E isso vai ter uma relevância muito grande na descrição de processos. Então, isso é uma característica específica, muito valiosa do mapa conceitual, porque ele vai dar para nós uma sistematização criteriosa de elementos interconectados e mostrar de que maneira uma determinada causa gera uma consequência. Ele vai trabalhar muito esta relação de causa
e consequência, e vai ter uma utilidade muito grande na resolução de problemas para nós, né? Vou pedir, inclusive, agora para o Fagner mudar essa tela para um outro exemplo de mapa conceitual, para que vocês possam ver uma outra aplicabilidade, tá? Com um assunto completamente diferente. Então, vocês conseguem ver aí agora, né, um mapa conceitual que traz para nós a ideia de sonho, o conceito de sonho, né? Então, vejam, estamos chegando agora, não temos noção sobre isso. Eu quero ler esse mapa conceitual, o que ele diz. Então, eu leria da seguinte forma: sonho, indo para cima, né? Ele tem curta ou longa duração. Olha a relação de causa e efeito aqui, percebe? Ou de caracterizações, né? Atributos vinculados ao sonho. Ele é de curta ou de longa duração. Agora, indo para a direita, olha, eles geram manifestações orgânicas. E essas manifestações geradas, né, promovem lembranças. Essas manifestações têm como base, né, ou provém do inconsciente. Elas são geradas pelo inconsciente. Voltando ao conceito sonho, de novo, no centro, né? Os sonhos, então, podem ser pesadelos. Os sonhos participam do sono, a nossa atividade de dormir. Voltando para a região central, sonhos, né? Os sonhos ocorrem. Agora, olha a subdivisão: em cores, todos os dias, em preto e branco, por necessidades orgânicas. Então, vocês começam a ver, eu não vou ler o mapa todo aqui, né? Porque a finalidade seria exemplificar para vocês um tipo de mapa conceitual para que vocês possam compreender a maneira como ele pode nos ajudar a perceber significado nas informações que são trazidas. Elas não são meramente jogadas numa tela, elas estabelecem entre si conexões e potencializam o entendimento, a compreensão daquilo que está sendo dito. Ok? Então, vou pedir para o Fagner mudar novamente o slide. O slide seguinte traz um outro assunto. Veja, vai ser interessante aqui, porque eu até vou pedir uma colaboração da Karen daqui a pouco, porque eu vou dar a leitura desse mapa numa perspectiva de quem chega agora. Esse assunto eu não conheço. Eu vou ler apenas tecnicamente o que o mapa traz. E a Karen vai mostrar para nós um cenário de onde o mapa surgiu, porque ela teve esse contexto, ela vivenciou esse contexto. Então serão duas leituras diferentes, uma complementando o olhar da outra, ok? Então vamos lá, vamos olhar esse mapa com um pouco mais de cuidado. Então eu chego lá e observo que existe uma caixa grande lá em cima, escrito nanotecnologia. Nossa, mas e aí, né? Seguindo pela esquerda, as primeiras setas da esquerda, está escrito então, nanotecnologia é uma ciência que está desenvolvendo pesquisas. Olha, eu fui em linha direta, seguindo todas essas setas da esquerda. Então, retomando, né, nanotecnologia é uma ciência, agora pelo outro caminho, que poderá oferecer acesso a poucas pessoas, né? Agora, pegando para o outro lado, nanotecnologia, extrema direita agora, tá? Vai provocar mudanças, otimizando armazenamento de informações. Vocês começam a perceber que cada tópico constitutivo desse mapa tem uma relação direta com o tópico seguinte, ou seja, todos os tópicos ou informações são interconectados entre si. E se vocês forem observar apenas sob o ponto de vista da fala, a minha fala, ao ler o mapa, ela traz um movimento coerente, ela tem um fluxo de coerência. Eu vou retomar essa mesma leitura que eu fiz agora sem pausa, para que vocês possam perceber a diferença. Tá, olha, nanotecnologia é uma ciência que está desenvolvendo pesquisas e poderá oferecer acesso a poucas pessoas, né? Ela vai provocar mudanças, otimizando armazenamento de informações. Então, imagine alguém que escute essa minha fala de primeira mão. Ele tem a impressão de que isso está sendo falado de improviso, e não é. Esta fala tem uma estrutura lógica cuidadosamente encadeada e que foi planejada anteriormente, e eu estou seguindo essa estrutura. Então, vocês observam que esse mapa conceitual vai dar para mim um grande instrumento de apoio para que a minha exposição seja mais clara, seja coerente e seja ordenada. Aqui não haverá pontos soltos, pontos fragmentados, né? Então, esse mapa terá esse grande movimento de ajuda
no meu processo de exposição. Alguns de vocês talvez falem, nossa, isso daqui é uma aplicabilidade do mapa conceitual? Edson, eu vou responder para vocês sim. Sim, vocês estão vendo o Edson lendo um mapa de primeira mão, né, sobre um assunto que o Edson não teve acesso ainda, está aprendendo a partir do mapa. Agora eu vou pedir até para a Karen nos auxiliar nisso, porque ela conhece um pouquinho mais dessa história e vai complementar essa leitura. A minha leitura foi técnica, tá? Ela vai fazer uma leitura com outros elementos que vão aprimorar essa compreensão sobre o que eu trouxe aqui. Karen, você pode então complementar, por favor? Vamos lá. Tá me ouvindo? Sim, eu escuto bem. Tá, então vamos lá. O Edson deixou aí aberto para vocês verificarem, né, a questão da nanotecnologia. Edson, vou pedir só para você fechar seu microfone por causa do barulho. Pessoal, a nanotecnologia, não sei se todos vocês têm acesso, né, sobre o que é realmente essa nanotecnologia. A gente quis trazer algo bem diferente daquilo que a gente está acostumado a lidar, para vocês entenderem realmente a profundidade da construção de um mapa conceitual e de um mapa mental. Então, a gente trouxe um tema completamente diferente do nosso universo, que é a nanotecnologia, tá? Então, eu vou explicar para vocês, o Edson fez a leitura, né, do mapa, como que ele está disposto, e eu vou explicar para vocês os conceitos. Lembrem daquela história que a gente falou anteriormente. Para construir, você precisa conhecer profundamente o assunto, tá? Então, o que é basicamente a nanotecnologia? Se vocês tiverem que explicar em poucas palavras, é a manipulação de um átomo para que ele possa ser usado em várias frentes, por exemplo, da indústria, tá? Mas, basicamente, é a manipulação do átomo. Se vocês lembram lá do ensino médio de vocês, né, o átomo é aquela microscópica partícula, né, que está em toda parte. Então, para você enxergar um átomo, você vai precisar de um microscópio, tá? Então, a nanotecnologia, ela vai manipular exatamente os átomos que estão nas coisas, tá? E aí eu vou explicar melhor para vocês aqui. Então, na verdade, a nanotecnologia ela é o entendimento e o controle dessa matéria, tá? Então, a nanoescala é aquela escala que a gente só consegue manipular realmente através de aparelhos, tá? Então, você vai fazer essa manipulação em escala atômica e molecular. E aí ela vai realmente atuar no desenvolvimento de matérias e componentes, por exemplo, para pesquisa. Você pode ver aí que quando ela liga, vocês vão ver, nanotecnologia é uma ciência, certo? Porque ela é um estudo, e aí ela vai falar de pesquisa, que é isso. Ela vai servir para pesquisa. Pesquisa do quê? Todo tipo de pesquisa. Pesquisa de medicamento, pesquisa de tecnologia, tá? E ela é, logicamente, o acesso para poucas pessoas. Por quê? A nanotecnologia ela está em várias áreas. Só que para você poder entender e pesquisar nanotecnologia, você tem que ser muito especialista numa área X. Por exemplo, se eu vou falar de nanotecnologia e pesquisa de medicamentos, que é uma área muito forte da nanotecnologia, que é a manipulação desses átomos dentro dos medicamentos. Então, eu consigo, por exemplo, minimizar os efeitos colaterais de um medicamento. Onde que eles usam bastante a indústria farmacêutica? Para medicamentos que são para o combate do câncer. Então, para quimioterapia e etc. Para diminuir esses efeitos colaterais, que vocês sabem que os medicamentos para câncer têm efeitos colaterais muito altos. E também para melhorar a absorção, desses elementos no nosso organismo. Só que é extremamente perigoso mexer com nanotecnologia, porque modificar o átomo pode gerar vários acidentes, tá? Inclusive, se você estiver manipulando alguma doença, né, algum vírus, alguma bactéria, você pode causar um problema seríssimo. Tá? Então, a manipulação dela fica restrita a poucas pessoas. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, é uma notícia boa, o Brasil tem um estudo muito avançado em nanotecnologia, principalmente no desenvolvimento de medicação, tá? Só que ele não é regulamentado pela Anvisa, né, que é o nosso órgão regulamentador, tá? A Anvisa, ela vai regulamentar caso a caso, não existe um protocolo brasileiro, né, que vá regulamentar tudo de uma vez, porque é uma tecnologia perigosa. Você mexer com esse átomo, né, fazer essa manipulação dos átomos é bem perigoso. Então, cada projeto, cada pesquisa, seja de remédio, seja no desenvolvimento da indústria mesmo, porque a nanotecnologia ela também está, por exemplo, na lente do óculos, né, para a questão dos raios UV e tal, para deixar essa lente mais limpa, deixar ela mais clara. Está na televisão também, para que as cores fiquem mais vivas. Então, quando a gente fala de medicação, a Anvisa ela vai olhar cada medicamento, cada manipulação,
como que tudo isso foi feito, tá? Então, basicamente é isso. Ela vai ajudar na construção e na estruturação de novos materiais, inclusive da construção civil. Então, vocês podem ver que começa a fazer sentido esse mapa que o Edson explicou para vocês. Então, a nanotecnologia, eu trouxe a ciência, eu falei para vocês do acesso a poucas pessoas, da pesquisa, ela traz benefícios, porque a gente está falando aí de uma medicação para câncer, que no meu corpo eu vou sentir esses efeitos de uma forma mais suave, é um benefício, tá? É um avanço científico, ele propõe mudança, porque ele propõe mudança na estrutura dessa medicação ou na estrutura na fabricação desse produto, tá? Ele tem uma grande concentração de armazenamento de informação, porque para fazer isso você tem que ter muita informação sobre. Ele precisa de equipamentos, tá? E esses equipamentos são equipamentos caros e são elaborados, né? Porque eles vão ser manipulados dentro de laboratórios e pode ser usado aí avanços, por exemplo, na área da medicina, e ele está no nosso cotidiano, porque eu falei de medicação, eu falei para vocês da construção de lentes de óculos e falei também do uso para televisão, construção civil. Na construção civil, essa manipulação dos átomos, ela pode ajudar, por exemplo, a criar um ferro que seja, eu vou falar geneticamente modificado, tá, gente? Não seria essa palavra, mas para vocês entenderem, seja mais forte, que tenha uma durabilidade maior do que aquilo que ele tem, tá? Ou no próprio concreto, ele pode ser usado também na construção de estradas, para várias coisas, mas é só para exemplificar, para vocês entenderem. A gente trouxe um conceito bem diferente daquilo que vocês estão acostumados e que faz super sentido com esse mapa e ele está sendo explicado por duas pessoas diferentes, tá? Mas é isso, basicamente, a nanotecnologia é a manipulação do átomo, tá? E é para melhorar, trazer benefícios e avanços, mas fica aí extremamente perigoso, por isso ele deve ser feito por pesquisadores, né? Tem que ser manipulado apenas por quem tem conhecimento, porque ele pode causar sérios danos, né? Mexer com essas coisas é bem perigoso. Edson, acho que é isso. Pode continuar. Perfeito, perfeito. Obrigado, Karen. Você me ouve? Sim, ok. Voltando, sim. Então. Ótimo, ótimo. Pessoal, então, como vocês puderam ver, nós fizemos aqui rapidamente quase que uma microaula sobre nanotecnologia. Então, você viu dois instrutores falando sobre um tema do qual eles não... o tema com o qual eles não estão plenamente habituados a falar, né? E puderam fazer isso de uma maneira estruturada. Eu fiz uma leitura técnica e ela desenvolveu essa leitura técnica contextualizando as informações, trazendo o contexto em que aquelas informações específicas elas adquiriam mais significado. Então, vocês perceberam... Sim? Eu esqueci de falar um detalhe para eles que eu queria fechar, desculpa te interromper. Pessoal, se vocês quiserem saber mais da nanotecnologia, eu tinha comentado com o Edson que eu ia falar para vocês, existe uma experiência que vocês conseguem vivenciar como que é feita essa manipulação dos átomos, que fica lá do lado do Centro Paula Souza, para quem não conhece, que é o Museu Catavento, que é lá no Parque Dom Pedro, né? Fica bem pertinho da gente. Quando eu reabrir, vocês podem ir lá. E ele tem toda uma área destinada ao conhecimento da nanotecnologia. E ele é uma explicação que qualquer criança consegue entender, porque vocês sabem que esse museu ele é um museu escola, e inclusive tem jogos lá para você fazer a construção de um medicamento por nanotecnologia. Então lá vocês conseguem ter uma experiência real e muito legal de como é a nanotecnologia na prática, tá bom? Desculpa, Edson, era isso que eu esqueci. Obrigada. Não, ótimo, isso dando mais ainda contexto para nós e melhorando a compreensão sobre um tema que é tão fora do nosso cotidiano, né? O que eu quero mostrar com isso para vocês, pessoal, é que mapa conceitual ele vai servir para estruturar qualquer tipo de informação, seja para falar de nanotecnologia, seja para falar de um processo de estruturação, de um processo remodelado de uma determinada empresa, né? Seja para falar de um conteúdo de educação para crianças, seja para falar de culinária, não importa, qualquer que seja o tema, porque ele é uma técnica de estruturação de informações. Então, se vocês observarem novamente nesse slide que está aqui ao meu lado, né, sobre a nanotecnologia, o mapa mental, em geral, ele é construído por meio de caixas, de blocos, que são interconectados por setas.
Vocês conseguem ver aí que na ponta dessas linhas existem setas, mostrando uma relação que algo parte de um lado e chega a outro. Vocês se lembram que eu havia falado sobre causa e consequência? Ou então, isso gerando aquilo, ou isto sendo aquilo. Então, esse movimento é representado por essas setas, né? E, de uma forma geral, essa teia de informações parte de um conceito principal, ou de alguns conceitos principais. Então, o mapa conceitual vai dar para nós um mapeamento criterioso sobre um determinado assunto. Sob o ponto de vista empresarial, ele é muito útil para nós, porque ele vai permitir, de repente, que um grupo de pessoas organize informações relativas ao trabalho dela de uma maneira coletiva, né? Então, aqui agora eu começo a trazer para vocês alguns traços comparativos entre o que a Karen falou, que é o mapa mental, e o que eu estou falando agora, que é o mapa conceitual. O mapa mental vai vir para uma anotação mais rápida, aquela que você faz para você mesmo e você não tem muito tempo, de repente, para discorrer sobre o assunto. Então, ao invés de você escrever tudo o que está sendo dito, você sinaliza os tópicos centrais, as informações centrais, e faz isso usando representações como imagens, desenhos, coisas coloridas, etc, etc, etc. Isso no mapa mental. No mapa conceitual, você fará o quê? Utilizará, em geral, palavras, né? E essas palavras sendo conectadas por meio de setas a outras palavras. Estas setas vão ter em si a ideia de um verbo, uma ação verbal em andamento. Então, eu vou até pedir para o Fagner voltar de novo para aquele mapa anterior, né, o da nanotecnologia. Se vocês observarem, entre uma caixinha laranja e outra caixinha laranja, você terá um verbo detalhando o que é aquilo. Então, vou ler para vocês aqui rapidamente, no lado esquerdo, né? Então, se vocês olharem, ó, nanotecnologia, a caixa grande ali em cima, tá? Vou pegar pela direita, aliás. A primeira seta da direita, olha o verbo aí, ó, vai provocar, né? A próxima caixinha abaixo, mudanças, tá? Aí, verbo de novo, otimizando. E aí, a última caixinha, armazenamento de informações. Isso é uma estrutura básica de um mapa conceitual, tá? E isso promove para nós clareza de conexão entre esses conteúdos. Para mostrar a aplicabilidade disso para vocês, eu vou tentar agora aqui, vamos ver se dá para vocês terem uma noção. Olha o que eu fiz rapidamente aqui. Vocês conseguem... Opa, deixa eu tentar centralizar. Opa, cadê a câmera? Isso daqui, pessoal, nossa, é difícil. A câmera não obedece a gente. Vamos lá. Claro, talvez vocês não consigam ver tudo, tá? Mas isso é o mapa conceitual dos elementos que eu estou falando com vocês aqui agora, do conjunto de informações que eu estou expondo. Eu não precisei fazer um texto para ser lido aqui. Eu fiz um mapa sinalizado por verbos, tá? Cada uma das setas aqui, por exemplo, aqui, ó, não sei se a câmera permite vocês verem, né? Olha, mapa conceitual, está escrito aqui, né? É técnica, tá aqui, né? Que conecta, tá? Conceitos, na ponta de cá, conceitos, tá? Então, mostrando para vocês a aplicabilidade que um mapa conceitual tem, né, numa situação em que nós temos que expor algo a alguém, né? Vou dar mais um exemplo de aplicação disso, que foi, vocês se lembram do RH Day, né? Aquela situação em que eu tive que, num palco, falar com uma plateia enorme de pessoas e ali fazer conexão entre uma quantidade gigantesca de informações. Então, boa parte do que eu falei ali estava estruturado em mapa. No caso ali, era um mapa mental. Por quê? Era uma anotação que eu fiz para mim mesmo, para me dar informações, ou seja, uma pequena cola para que a minha fala em público tivesse uma estrutura lógica encadeada. Estou contando para vocês um segredo aqui agora, hein, gente? Olha só, né? Então, aquela estrutura que vocês puderam ver ou ouvir presencialmente tinha por trás um sequencial de informações previamente estabelecidos.
Então, quanto mais a gente faz mapas, mais a gente vai se habituando a fazer conexões entre informações, né? E isso vai se tornando mais fácil, mais simples para nós. E o resultado vocês puderam ver naquele dia, né? Então, e vocês mesmos são capazes de avaliar se funciona ou não funciona. E não sou eu que vou dizer, vocês viram, vocês foram observadores de uma ação pautada por mapas. No caso, um mapa mental ali meu, que foram as minhas anotações. Aqui hoje eu optei por um mapa conceitual, porque eu precisava trabalhar de conceitos, estruturas mais organizadas, né? Opa, mais para cá, né? E com uma densidade um pouco maior, tá, ok? Então, essa é uma das grandes características. Vou pedir, então, para o Fagner colocar o próximo slide, que mostra essa questão das diferenças, né, da comparação entre ambos. Eu vou fazer um sobrevoo entre eles para que vocês possam acompanhar comigo, né? Olha, então, enquanto os mapas mentais possuem uma estrutura mais livre, né, aquilo que a Karen falou, os conceituais vão apresentar uma estrutura mais organizada, porque eles lançam mão de caixas e setas, né? Aí, no item seguinte, olha, nos mapas mentais, em geral, não se utilizam frases, somente palavras-chave. Já nos conceituais, que foi o que eu trabalhei com vocês, muitas vezes um conceito inteiro é inserido dentro de uma mesma caixinha. E lembrando, essas caixinhas conectadas por setas, né? Naquele modelo, naquela técnica apresentada pela Karen, que é o mapa mental, vocês podem lançar a mão de muitos desenhos, abstrações, representações, aquilo que for mais útil para você, porque é uma anotação para você mesmo. Diferentemente do que acontece no mapa conceitual, que em geral a gente faz para que o outro possa ler. Então, essa é um grande traço contrastivo entre o mapa mental e o mapa conceitual. Né? Um tem uma finalidade de atendimento particular, sobretudo. Eu tomando nota para mim mesmo, para que eu tenha melhor desenvoltura ao ter que apresentar um determinado tipo de conteúdo. E o outro, o mapa o conceitual, é uma forma de expressão que eu permito ao outro ler e compreender melhor aquilo que eu disse. Então, esse, eu diria que, no meu modo de ver, é um dos traços mais marcantes que distingue um do outro. Ok? Então, se vocês olharem ainda a seguinte frase, né? Olha lá, os mapas conceituais são muito importantes na fase de aprendizagem, pois eles vão permitir que nós organizemos as nossas ideias tendo uma visão geral e sistematizada sobre o assunto, sobre o tema que nós estamos abordando ali. Então, eles vão favorecer e muito a retenção do conteúdo, a retenção daquilo que nós estamos tratando ali. E, por fim, né, os mapas mentais são dinâmicos e pessoais, como eu disse, né? Eles são utilizados com êxito como ferramenta de anotação e revisão. Olha aqui, uma reprise do que eu já havia dito, né? Eles vão permitir registro rápido da informação, né, para uma memorização mais eficiente. E, finalizando, né, esse slide, tanto o mental quanto o conceitual, esses dois tipos de mapas são técnicas de registro visual, que vão fornecer ganhos muito importantes, ganhos significativos para a aprendizagem. E é por essa razão que nós optamos no projeto Pessoas, conjuntamente com o projeto Comunicação, explorar a estruturação, o feitio de mapas, porque isso pode ser uma grande técnica de apoio para que vocês possam se colocarem melhor naquilo que fazem, né? Para que vocês possam ter coerência na estrutura lógica daquilo que falam. É muito comum, às vezes, nós vamos para uma reunião e alguém começa a dizer algo e, de repente, a pessoa para e começa a abrir um outro assunto, fala sobre algo e não conclui aquele primeiro. Se essa pessoa levar para essa reunião um mapa estruturado, provavelmente não haverá essa quebra. E quem irá ouvir o que essa pessoa diz vai compreender com mais clareza de onde ela partiu e onde ela chegou. Então, isso para nós é um grande ganho que o mapa traz. Lembrando, na nossa educação formal, na nossa educação escolar, infelizmente, nós não priorizamos esse tipo de desenvolvimento, né? Nós não temos, nos estudos sobre língua e linguagem, né, um cuidado mais especial que nos capacite para que nós possamos nos expor, nos apresentarmos melhor em situações de público. Então, aqui, estas duas técnicas são muito importantes e úteis para isso.
Vocês se lembram nas nossas capacitações, nas nossas atividades, né, em sala, em que eu falei para vocês sobre visão sistêmica? Pois bem, o mapa conceitual e o mapa mental são dois grandes elementos que permitem orquestrar, né, uma visão sistêmica sobre um determinado conceito, ou um determinado assunto, um conteúdo ou uma situação. Então, para operarmos visualmente aquela visão sistêmica que nós trabalhamos em sala com vocês, o mapa mental e conceitual passam a ser dois grandes aliados. Portanto, é muito importante que vocês saibam da existência dele e nós esperamos muito que vocês possam se apropriar dessas duas grandes técnicas que vão dar ganhos muito importantes para o trabalho que vocês desenvolvem. Então, vou pedir para o Fagner seguir para o próximo slide, em que eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos que permitem fazer mapas, tanto conceitual quanto mental, de forma digital. Né? Esse que eu fiz aqui, que mostrei para vocês, é um rabisco, olha aqui, feito à mão, né? Rapidinho aqui com lápis de uma única cor, né? Para que vocês pudessem ter uma ideia de que isso pode ser feito assim, de forma bastante artesanal e simples. Mas vocês também têm à sua disposição um grande conteúdo de aplicativos, né? Ferramentas tecnológicas que vão apoiá-los a fazer esse tipo de mapa de uma maneira mais bonita ou sofisticada, vamos dizer. Mas isso não muda a lógica estrutural. Tá? Sempre seguindo isso que eu e Karen falamos aqui. Então, vocês vão olhar nessa lista, olha quantos nomes, vejam quantos nomes nós listamos aí para vocês. Olha, o CMap Tools, o Google, que é da Google, né? O Mindomo, né? O MindMeister, né? O Mapa Mental, o Simple Mind Plus, né? O MindMapple, né? O Mindboard Classic e o Xmind. Ou seja, alguns existe uma infinidade. Muitos gratuitos, outros pagos, alguns com versão demonstrativa, gratuita, e a versão mais sofisticada, a versão completa paga. Ou seja, você naturalmente, em função da sua habilidade e do seu gosto, vai poder explorar estas ferramentas e ver qual delas atende melhor aquilo que você espera fazer. Tá? Não há, de fato, uma ferramenta específica que seja a melhor, porque quem diz que é a melhor é quem está usando, porque, lembrem-se, a finalidade, por exemplo, de um mapa mental é atender quem o faz, né? E a finalidade do mapa, que é atender quem o faz na perspectiva de uma nota para si próprio, né? Uma anotação, uma informação de reserva, enquanto que o mapa conceitual é uma informação para exposição pública, né? Informação visual para a compreensão do leitor. Então, vocês têm aí algumas sugestões de ferramentas, que são muitas, tá? Que vocês poderão ver depois com mais calma e, de repente, trazer novidades para nós aí. Né? Dessas aí, eu cheguei a usar, para desenvolver mapas, o MindMeister, que é o quarto da lista, tá? O MindMeister. Né? Eu confesso a vocês que eu achei um pouco, assim, não muito confortável, ela é um pouco travada. Tinha coisas que eu queria fazer e o software não permitia. No papel, com a caneta ou com o lápis, eu conseguia fazer rapidinho. Ali eu tinha dificuldade. Então, isso me travou um pouco. Falei, não, vai na mão mesmo. Então, na mão saiu melhor o que eu fazia. Portanto, fica aqui o meu relato de experiência. Tá? Mas, falando em relato de experiência, eu vou convidar a Karen para trazer para nós a visão dela, porque você também teve uma experiência, não é, Karen? Tive duas, né? Eu fiz duas aí para vocês, para exemplificar. Wagner, você pode trocar de slide, por favor? Para eles conseguirem ver isso. Acho que já trocou para todo mundo, né? Pessoal, vocês podem ver aí na tela. Esse daqui, o programa chama... Na verdade, não é um programa, tá? É um site, é o Lucidchart. Vocês conseguem utilizar para várias coisas, inclusive a construção de organograma. Ele dá várias opções, não é só para mapa mental ou mapa conceitual, tá? O mapa mental é mais uma função que ele entrega. Então, vocês conseguem visualizar aí um exemplo, né, de mapa mental. Então, ele vai abrir com essa carinha aí para vocês. Estão vendo que em cima ele parece um Word, né? Tem a letra, o tipo, o tamanho e tal. E aí vocês conseguem ver também que ele está daquela forma que eu falei para vocês, como galhos de árvore, né, como os nossos neurônios e tudo mais, tá? Então, esse aqui foi o exemplo que eu peguei. Eu escolhi esse modelo e aí eu fui customizar ele. Nós conversamos, nós três, e eu falei, olha, gente, vamos trazer agora alguma coisa que eles conhecem bem
Então, a gente resolveu fazer um mapa mental dos departamentos da URH, tá? Então, lembrando que o mapa mental, ele é coloridinho, ele vai ter ramificações, subcategorias, e ele vai ter palavras-chave ou abreviações de palavras, tá? Aí, Fagner, passa para o próximo, por favor. Passou? Aí passou, né? Então, aí o próximo slide, vocês vejam que eu comecei a construir. Então, eu dei uma diminuída naquelas setas tão gigantes, porque eu queria que coubesse, né, numa folha para vocês verem ele ampliado e tal. E aí eu criei do meu jeito, vendo? Vocês conseguem ver que eu coloquei lá a assistência técnica, DGNL, coloquei os núcleos, né, também. E tem até a divisão de pagamentos e encargos. Wagner, pode passar para o próximo, por favor? Aí o próximo já está ele terminado aí, completo. Vocês conseguem verificar que a gente fez um mapa, a gente acrescentou até o BPM, gente. Se vocês olharem lá em cima, ó, tem o BPM, aí tem processos, sistemas, comunicação e pessoas. Então, a gente construiu aqui um mapa para explicar, por exemplo, o que é a unidade de recursos humanos. Então, tem a coordenadoria, tem os departamentos, que eles estão mais destacados, com uma letra maior, e aí a gente tem os núcleos de cada um desses departamentos, a gente foi escolhendo as cores, né? Então aí vocês podem ver que tem... Eu não coloquei nenhum desenho, nem nada disso, mas a gente poderia colocar, por exemplo, a contagem de tempo, a gente poderia ter colocado um relógio, o pagamento a gente poderia ter colocado um dinheirinho voando, com certeza, porque não está, né, na nossa conta maravilha. Então, várias coisas, vários símbolos a gente poderia ter usado aqui nesse mapa. A gente fez um bem simples para vocês entenderem como que ele funciona, tá? E aí a gente vai propor para vocês uma atividade em cima disso. Então, vamos dizer que esse seja o mapa principal da unidade de recursos humanos e agora vocês vão fazer o outro mapa, tá? E aí, como que vai ser esse mapa? Wagner, pode mudar, por favor, o slide. A gente está chegando agora aqui no fim da nossa apresentação com vocês, da parte realmente conceitual, e vocês vão fazer essa atividade. Tá? Então, ó, façam um mapa mental das suas atividades na URH. Então, a gente já subdividiu os departamentos, os núcleos, divisão, tudo bonitinho. E agora vocês, cada um tem um processo, é dono de um processo, está acostumado a fazer um tipo de trabalho ou comanda alguma área, seja qual for a sua atividade na URH, eu gostaria que vocês fizessem um mapa, né, que definisse esse objetivo central, e aí o objetivo de vocês vai ser o que vocês fazem, né? Qual que é a atividade de vocês e quais são as subatividades que vocês desenvolvem. Ah, eu sou diretor de departamento, então é o departamento X. Quais são as minhas atividades? Você vai fazer as suas subcategorias e quantas ramificações você achar que é necessário para explicar aquela sua atividade, tá? Então comece pelo centro, usem uma folha de sulfite. Se vocês não tiverem folha de sulfite, usem folha de caderno mesmo. É que a sulfite, ela não tem as linhas, fica mais fácil, mas pode usar folha de caderno. E aí vocês escolham caneta colorida, canetinha, lápis de cor, o que vocês tiverem à mão, tá? Definam as cores para entender que cada subcategoria, né, vocês vão entender essa subcategoria com uma cor diferente. E depois vocês façam uma revisão para ver se não está faltando mais nada. É uma atividade simples, porque é aquilo que vocês conhecem, para vocês experimentarem fazer um mapa mental. Quem tiver habilidades artísticas aí com desenho, quiser fazer algum desenho, que na sua associação, né, na associação do seu pensamento, faça sentido, é legal também. E aí, como que vocês vão fazer para que a gente consiga ver essa atividade? A gente vai dar um tempo para vocês, agora é 11, aqui no meu relógio é 11h16. A gente vai encerrar aqui com vocês e vai dar até meio-dia e 10 para vocês mandarem essa atividade. Vocês podem mandar no Teams, ou para mim, ou para o Wagner, ou para o Edson, tá? Então, vocês escolham aí um dos três para mandar, porque nós vamos juntar todos esses mapas e aí a gente vai fazer um cartaz desse mapa e vai divulgar posteriormente para vocês. Então, a gente vai tentar montar isso hoje à tarde para, no máximo, passar para vocês amanhã de manhã, tá? Para vocês verificarem as atividades. O que eu vou pedir para vocês? Coloquem nome nesse mapa, né? Para a gente saber de quem é, tá? Então, façam um mapa do jeito que vocês acharem que é mais conveniente, coloquem o nome, tirem uma foto e manda. Tá? Se vocês não conseguirem mandar pelo Teams, pode mandar por e-mail também. Aí eu acho que basicamente é isso, e aí eu quero mostrar para vocês. Fiz esse mapa no programa. Aí, Wagner, pode mudar de slide, por favor? Mas eu fiz esse mapa assim horrível, gente, porque minha letra é terrível com a minha sobrinha. Eu falei, empresta seus lápis de cor aí que eu vou fazer um mapa. Eu fiz esse mesmo mapa que eu fiz no programa, eu tinha feito primeiro ali na mão. Cada um vai entender
de uma forma no sentido de aprendizagem. Tem gente que precisa do papel, precisa escrever. E outras pessoas que lidam muito bem com a tecnologia, não precisa ter um papel de apoio. Então, eu fiz aí das duas formas para vocês poderem ver. Podem perceber que o do Edson ficou muito melhor, porque ele é mais organizado que eu, né, para fazer essa coisa de leitura e tal. Mas tá aí também é o mesmo mapa mental coloridinho, usei lápis de cor, folha de sulfite e a minha falta de coordenação motora, tá? Mas é isso. Fagner, pode voltar para o slide anterior? Nós vamos disponibilizar para vocês essa apresentação, então a gente vai mandar também, a gente vai mandar para vocês um forms para vocês preencherem, se vocês conseguiram entender ou não, até para a gente saber se a gente precisa reforçar alguma coisa com vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. Se vocês quiserem mandar as perguntas também, eu não sei se alguém mandou pergunta, Fagner, para você, alguma coisa? Isso, Fagner, houve alguma interação? Alguém disse algo? Para mim, ninguém enviou nada. Não tive nenhuma dúvida. Então, se vocês quiserem depois perguntar, sintam-se à vontade para fazer perguntas. E aí, para a gente finalizar, eu queria falar para vocês que lá no nosso planejamento, né, no final do ano, a gente tinha colocado no dia 3 de junho, nós teríamos o Dia do Profissional de Recursos Humanos. O dia existe, né, ele continua aí. E nós conversamos com o Vicente para fazer um evento com vocês online, porque é o que nós conseguimos fazer agora, de 1 hora, que é uma palestra sobre uma ferramenta, tá, de gestão de pessoas. Depois a gente vai mandar para vocês o convite para quem quiser participar. Vai ser na quarta-feira, no período da tarde, às 2 horas. E a gente vai mandar as informações da palestrante, qual que é a ferramenta, como que vai ser, onde vocês se inscrevem e tudo mais, tá? Mas é para a gente comemorar esse dia, para não passar em branco, para vocês se sentirem também um pouco mais acolhidos nessa distância que nós já estamos aí em mais de 2 meses. Bom, acho que da nossa parte é isso. Eu fico por aqui. Vou dar para vocês aí até 12:10 para vocês fazerem esse mapa mental da atividade de vocês na URH, tá? Para vocês poderem receber depois o certificado, vocês precisam fazer a atividade. Meninos, vocês querem se despedir, falar alguma coisa para a gente poder encerrar aqui? Vou ligar aqui a minha também. Sim, ligando a minha câmera aqui, ok. Voltando. Então, pessoal, nós tentamos aqui, de uma forma estruturada, mostrar para vocês a diferença, os dois conceitos de mapa mental, né, e mapa conceitual, a diferença que existe entre eles e a aplicabilidade que ambos têm para o contexto de trabalho que nós temos dentro do Paula Souza. Né? Nós, do Projeto Pessoas e do Projeto Comunicação, como dissemos, né, reconhecemos esses dois mapas como técnicas fundamentais para melhorar a qualidade de comunicação e a estrutura, principalmente de documentos e de registros, que todos os funcionários do Paula Souza fazem. Né? Como a nossa atuação é diretamente com vocês, é o RH, então hoje nós fazemos com o intuito de levar isso a vocês. Esperamos que essa abordagem introdutória tenha dado esse gostinho de quero mais, quero aprender mais sobre mapas. Né? Como eu falei, né, existem ferramentas tecnológicas inúmeras disponíveis para que vocês possam acessar, mas se vocês não quiserem usar a tecnologia, não tem problema. A famosa lapiseira, o lápis, a caneta, resolve isso para vocês também. Né? A Karen mostrou para vocês uma imagem colorida, feita à mão. Eu fiz o meu aqui também rapidinho, né? Meu mapa conceitual dela foi mental, o meu conceitual, porque ele é cheio de flechas, tá vendo? Vocês conseguem ver as flechas aí? Retomando agora, olha, o conceito central e dele as derivações e como as informações se conectam, né? Então, isso daqui servindo de apoio para que eu pudesse expor isso a vocês de uma maneira mais organizada. Então, eu espero que nós três, né, que foi uma atividade que nós aqui planejamos juntos, que nós três tenhamos conseguido chegar a esse objetivo, grande objetivo nosso, e que isso seja o início de uma série de outras atividades mediadas por tecnologia, né, atividades com vocês. E isso, naturalmente, será incorporado pelo Projeto Pessoas e pelo Projeto Comunicação. Ok? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Passo a palavra para o Fagner, se ele quiser dizer algo mais ainda. Fagner, é com você? Gente, obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês nessa transmissão. Só não estamos aqui ainda pelejando um pouquinho, mas estamos aqui. E no final, né, deu tudo certo. E agradeço muito a participação do pessoal, de ter colaborado, ter assistido, ter compartilhado com a gente esse momento aí
né, essa manhã, que eu acho que faz muito tempo que a gente não se vê, não se encontra, então acho que sempre um bom momento, né. E aí, não sei, acho que a Karen também, né, gostaria de falar alguma coisinha. Acho que é isso, né, gente? A gente vai encerrar para dar tempo de vocês fazerem atividade. A gente agradece vocês e a gente espera que vocês participem na semana que vem. Vai ser rápido, é 1 hora, é um pouco mais curto do que esse. Bom, obrigada e um ótimo restante aí de manhã para vocês e uma ótima tarde. Gente, eu vou encerrar aqui a transmissão. Tchau, um beijo para todo mundo. Até que hora mesmo, Karen, envio dos Até materiais? meio-dia e 10. Meio-dia. Agora vamos dar um crédito um pouquinho, meio-dia e 20, podemos? Tá bom, Edson é bonzinho, tá bom. Combinado, Meio-dia então, e meio-dia 20. e 20, combinado. Beijo, gente. Tchau. Até mais, pessoal. Obrigado, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.